Oi, gente! Aqui é a Disha do Feels Like India e nós voltamos para responder as perguntas que vocês fizeram pra gente nas redes sociais. Vamos começar? Sim, vamos! Das perguntas que a gente recebeu, a gente selecionou mais ou menos 8 pra responder hoje, porque senão ia ficar tipo um longa-metragem. Já vai ficar longo naturalmente. Vai mesmo, porque tem umas perguntas bem difíceis. Mas a gente tentou pegar um pouquinho de cada, assim, o que as pessoas tinham mais interesse, o que se repetiu, sabe? E eu acho que vai ficar legal. E a primeira vai ser muito legal, porque é uma pergunta que tenho certeza que todo mundo gosta de Bollywood já se perguntou, que é: como que eu faço pro meu amigo gostar de assistir filmes de Bollywood? Não, o Leonardo arrasou com essa pergunta, a gente chorou de rir. Tipo, como convencer o amigo a assistir Bollywood? Primeiro, se ele precisa ser convencido, é só ele assistir esse trecho aqui, ó. Eu acho que a única opção é: prende ele no sofá. É isso. Brincadeira. Eu só faço isso às vezes. Brincadeira. Eu acho que, acima das piadinhas e tal, a pessoa tem que ter interesse na cultura indiana, senão não vai entender nada e vai achar tudo bem escrachado. Parte do princípio que, assim, tem vários tipos de cinema ali dentro, tem várias indústrias de cinema indiano, que se ele for uma pessoa que prefira filmes mais sérios, tem uma gama de filmes incríveis, assim, mais políticos, mais artísticos, mais independentes. Se ele gosta de humor, de comédia mesmo, nossa, Bollywood aí, ó, prato cheio. Mas se ele for uma pessoa mais romântica, que gosta de uma coisinha leve, Bollywood tá aí também. Então eu acho que, assim, primeiro você tem que entender por onde começar essa abordagem. Mas tem muitas formas, o cinema indiano é incrível. A segunda pergunta que o Léo também fez foi: qual o primeiro filme que eu devo indicar para ele começar a assistir? A minha opinião é Kabhi Khushi Kabhie Gham ou Kuch Kuch Hota Hai, porque são filmes que têm um roteiro muito bom, tem atores muito bons e as músicas são ótimas também, tá o pacote completo. Então, na minha opinião, tem que ser esses dois. E você? Pergunta pra ele o que ele tem mais interesse, qual é o gênero, qual que é a temática, assim. E aí a gente pode indicar. Pergunta aqui nos comentários que a gente manda outras opções, dependendo do que a pessoa tem mais interesse. Quer ver, sei lá, policial? Quer ver algo mais político? Quer ver sobre mulheres? Pergunta que a gente manda aí. Mais fácil. Muito obrigada, Léo e Ellen Aiko, que também fez a mesma pergunta sobre qual o primeiro filme que deve assistir quem nunca assistiu Bollywood. A nossa segunda pergunta foi feita pela Carol Teles. Ela perguntou como é a estética dos anos 90. Bom, especificamente, assim, cada década do cinema indiano traz uma nova abordagem, traz novas técnicas, novas misturas, né? Mas isso é em qualquer lugar do mundo, a gente vê, né? Várias reciclagens de estilos, de formatos e tal. Os anos 90, a gente tem a ascensão desses musicais, que a gente estava falando no primeiro vídeo, que é quando o MTV chega e aí cria-se esses itens de dança e música mais agitados, com mais cortes, músicas mais pops. Tem a grande ambivalência da tradição e do moderno, porque é quando a Índia abre os portos econômicos, então tem uma entrada muito grande das culturas externas e tem a saída das pessoas da Índia. Então, com essas grandes imigrações, não tem como o cinema não abarcar isso, sabe? Então começam os filmes que tem metade do tempo na diáspora, das pessoas em Londres, das pessoas nos Estados Unidos, vem as histórias sobre os romances de casais que queriam casar por amor e não só casamento arranjado, vem o uso das roupas mais ocidentalizadas, sabe? Que é tipo jeans, não só as roupas tradicionais indianas. Nossa, os anos 90 são riquíssimos, assim. É quando explodem os grandes ídolos atuais, tipo Shah Rukh Khan, nossa, Salman Khan. Ai, sim. E as meninas, né, que começam a ganhar muito mais poder e aí tem mais histórias centradas em mulheres. Bem que isso é mais pros anos 2000, assim, mas nos anos 90 já tem as grandes heroínas, que eram vistas diferentes, anos 80, 70, que eram, não sei, mais pontual, assim. Essa pergunta, na verdade, a gente juntou também com uma outra que linka, que foi da Yoko, que ela perguntou: você prefere old Bollywood ou Bollywood atual?
Eu gosto mais dos Bollywoods antigos. Primeiro porque eu sou muito mais fã dos atores e atrizes antigos. Isso faz total diferença pra mim. Isso faz muita diferença. Por exemplo, o Shah Rukh Khan, a Kajol, a Madre. Mas isso não é antigo, gente, isso é atual. O antigo é 50, anos 20. Será que é esse antigo que ela tá falando? Sem certeza. Bom, então se for esse antigo, bem antigo, dos anos 50 e 60, eu não tenho muita noção, então eu prefiro o atual. Essa resposta foi ótima. Eu prefiro o atual. Olha, pra ser sincera, eu gosto muito, muito da Bollywood anos 50, anos 80, assim, esse período de formulação, de trazer uns dramas, de trazer umas pessoas bem diferentes, assim, e a história do sujeito tentando entender a questão rural. Só que, poxa, o moderno tem as músicas que não tem como não dizer que é muito afetivo. Tem muita coisa legal. E a ideia do sujeito da diáspora, essas pessoas que saem do país, imigram e tal, é a nossa história, né? Então, assim, tem uma outra relação afetiva. Difícil dizer. Esteticamente, talvez eu goste mais da antiga. Mas, afetivamente, eu gosto mais da moderna. E a terceira pergunta foi feita pela Temis. Ela mandou assim: e aquele preconceito sobre os roteiros serem de baixa qualidade? Aí eu fiquei pensando, nossa, muito boa, porque, ó, vamos parar pra pensar. A gente tá falando de um público gigante, a gente tá falando de uma estrutura já pensada dentro da cultura indiana. Eles são meio bobinhos, infantilizados? São, por uma ordem política, por uma necessidade, enfim, cultural ali, do qual pode ser questionada, como a gente falou no primeiro vídeo, mas que já é aquilo, sabe? As pessoas gostam, as pessoas vão atrás. Com certeza tem muita gente que desaprova, que realmente acha a qualidade bem baixa, mas eu acho que pra isso também tem as opções boas. Tem muitos filmes independentes, cada vez mais os atores estão entrando no mercado executivo dos filmes e criando histórias que precisam ser faladas. Então eles estão usando esse poder deles pra colocar uma outra forma de ver a cultura indiana, sabe? Inclusive o americano. Você acha que tem a ver com... Tem tantos filmes sendo lançados ao mesmo tempo que os roteiros acabam sendo ruins por causa da quantidade? Não, acho que não faz nem sentido, porque eles são caríssimos. São filmes que às vezes passam em 4, 5 cidades do mundo, sabe? Eu acho que não é pelo roteiro em si, é mais pelo... Eu acho que a Bollywood agora, essa que a gente tá vendo agora em 2020, sei lá, ela tem uma coisa muito forte do espetáculo ainda. Então ela quer trazer grandes inovações, danças com pirotecnia, pessoas fazendo mil coisas. Não mas importa tanto o roteiro, né? Mas muitas vezes palco. O roteiro, ele é muito repetitivo. Você já viu aquela história antes com outros nomes, Sim, sabe? só muda uma coisa ou outra. Mas ainda assim, não desqualifica que é uma obra ainda de entretenimento. A gente tem a Globo Filmes aqui, a gente sempre teve filmes de massa, né? Eu acho que é muito mais entender que se você tem interesse além disso, além do Bollywood mais escrachado, existem outros grandes filmes E também, possíveis. querendo ou não, já tem muita coisa que é feita, tanto que tem muitos filmes que estão sendo refeitos. Mas uma coisa legal de Bollywood é a questão da metalinguagem. Eles fazem muitas releituras ou até pontuam histórias e músicas que já passaram em outro filme, trazem toda uma lembrança. Isso é o que eu amo. Quando vai começar qualquer filme, começa aquela música do Kabhi Khushi Kabhie Gham. Sabe? Aquela, sabe? Não, mas aí é porque Mas eu amo quando a vai começar. produtora, né, colocou, mas é Mas isso, até tem uma... filmes que aparece assim, eles recantando uma música de um filme que é super famoso, aparece. मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना. Mas isso também é uma estética muito específica de Bollywood, de ficar remetendo a outras histórias e pensar que é uma consciência nacional. Que se a pessoa vai identificar aquilo, é porque ela já assistiu todos os filmes. É muito louco, assim, eu acho incrível, na real, pra ser sincero. E a nossa quarta pergunta foi como ter acesso a filmes de Bollywood. Na minha opinião, eu gosto de duas plataformas bastante, que é o Netflix e o Prime. Eu sempre assisto nessas. É muito difícil realmente ter filmes indianos com legenda em português. Isso vai ser sempre uma problemática. E essas plataformas, elas são incríveis. Tanto o Netflix quanto o Amazon Prime, eles trazem filmes que são bem populares, que estão rodando o mundo. Tem bastante coisa. Cresceu muito nos últimos 2, 3 anos, né? Entrou filmes incríveis agora que eu vi que vocês estavam assistindo na sala. Eu fiquei passada.
A Stephanie perguntou pra gente como tá a representatividade LGBTQ+. Gente, decorei, sabe? Em Bollywood. A Índia tem uma cultura bem difícil, uma política complexa, que ela não é tão inclusiva de diversidade. O Império Britânico colonizou a Índia, eles colocaram leis sobre coisas que seriam deviantes. Isso se chamou Section 377. Section 377. Essa lei, ela proibia qualquer coisa fora da normalidade, que seria sexo com menores de idade, sexos não consensuais, sexo com animal e sexo entre pessoas do mesmo gênero. Essa lei, que já vem desde 1861, está na Índia até hoje. Ela teve suas quedas, porque, enfim, a Índia após independência, ela teve novas reconfigurações, muitas coisas realmente mudaram, assim, tipo, há um grande movimento LGBTQ+, lá dentro, existem muitas feministas, muitas pessoas incríveis tentando trazer outras narrativas para o cinema, mas o cinema blockbuster ainda tá à mercê da censura. Quando os filmes tratam de homossexualidade ou transexualidade ou qualquer outra discussão de gênero e orientação sexual, ela vai muito pro cinema independente, ou cinema B, ou cinema, assim, reais alternativos. A diáspora fala muito sobre isso, inclusive sobre casamentos de raças e etnias diferentes. O cinema de diáspora é incrível, mas o cinema dentro da Índia fica muito preso à censura e isso é bem difícil. Essa lei, ela se caracteriza também dentro do cinema, sabe? Não tem como fugir muito, já que é uma lei do Estado. E aí tem isso, assim, tipo, se for pra falar um pouco mais da comunidade mesmo, LGBT lá dentro, há casos recentes de pessoas que conseguiram ir além da lei e conseguir ter seus direitos aprovados. A Índia vai e volta com essa lei por causa que a gente tá vivendo um momento bem complexo nacionalista lá, que nem aqui no Brasil. Então tá cada vez mais forte o movimento de direita, conservadora, retrógrada, tentando acabar com a vida das gays lá, sabe? Mas, ao mesmo tempo, a galera tá muito mais organizada, a diáspora tá super se organizando também para trazer essas questões. Então, muita coisa boa tá vindo, mas... A gente tem que derrubar os políticos, cara. Tá complicado, gente, tá complicado. Então, mas é isso, a representação tá nesses lugares. Eu adoro que a única inclusão que eu faço é tá complicado. Você falou tudo. Não, mas assim, existem representações, mas elas vão muito no lugar de comédia, por exemplo. Lembra daquele filme Você Ama, o Dostana? Ai, eu amo. Pois é, tem uma representação de homossexuais, mas é muito mais no É lugar estereotipado demais. É comédia, é nos lugares que a gente sabe que colocam sempre os homens gays. E também tem esse negócio de tipo, não, eram dois caras héteros que fingiam ser gays pra pegar a menina, sabe? Então tinha uma desculpa para as pessoas rirem. Tem aquele lá também, acho que foi do ano passado, anotei aqui o nome. Equilad... Esse não? Não, esse sim. Equilad Codeca... Gente, não sei, tá? Não, enfim, Tô esse filme... Não, a gente vai escrever aqui porque esse hindi aqui precisa ser aperfeiçoado. Mas... não, esse filme, tanto aquele Margarita with a Straw, que também lançou, mas ele não é tão Bollywood clássico, mainstream, são filmes que trazem relacionamento entre mulheres, ou mulheres que mostram que têm atração por outras. E não é estereotipado. É bem menos, tem suas questões, mas é bem menos, assim, de qualquer lugar. Não, mas mostra toda a questão dela, dos pais e tudo mais, é bem legal. Sim, eu acho que é essa nova Bollywood um pouco mais consciente. É que é isso, é muito pontual, são filmes que sofrem muito boicote. Esse filme especial, quando foi lançar, meu Deus do céu, a internet caiu, assim. Tipo, existe um movimento de direita muito, muito forte, religiosa, na Índia, que já fechou cinema, já tacou fogo nos lugares, já ameaçou pessoas. É muito pesado. No Brasil tem que evoluir, imagina lá. É que é muito difícil falar em evolução. Eu fico meio triste de falar isso, mas eu acho que de liberdade, de trazer direitos pra todos, sabe? Eu acho que tem a evolução cristã, capitalista, ocidentalista, não é a mesma que a gente pode colocar dentro da Índia, sabe? Mas eu acho que a gente sabe o que tá certo e o que tá errado. A gente só tem que realmente deixar o conservadorismo de lado, cara. Não dá mais. Gente, se a gente tava falando de um tópico difícil, a próxima também não é fácil. Foi feita pela Carol Ricali, que... é muito querida pela gente, eu amo ela. Ela perguntou sobre as representações de gênero e as questões de gênero dentro do cinema indiano. Ainda em paralelo ao primeiro vídeo, o gênero lá, tanto o que a gente entende como homem, mulher,
é até difícil, né? Porque é muito limitador falar assim. Mas vem das mitologias ainda, vem de como os papéis são colocados ali, quais são as relações entre aqueles deuses, aquelas pessoas, aquelas histórias que se repetem de forma desde mais tradicional, que a gente identifica os deuses ali, até nos momentos mais atuais, mas tá implícitas morais, sabe? A moral mitológica, a moral hindu, tá sempre muito implícita. Se a gente for pensar em filmes tipo Dévidas ou até uns mais modernos, a gente vê muito assim, quem que era a noiva, quem que era, por que o cara desviou daquele jeito, ou qual é a tentação no corpo da mulher, ou por que o problema de castas, por que é proibido certas coisas. Tudo que tá ali pode ser respondido em configurações políticas, mas também muito em mitologia. Sabe uma coisa que me incomoda um pouco nos filmes de Bollywood em questão de gênero? É que o homem ele tem que ser sempre o machão, tem que ser aquele que tipo, cheguei, eu sou o homem, e a mulher tem que ser sempre a que eu tô cuidando. E isso é muito explícito. Tipo, você vê nos filmes muito explícito. Tem só um outro, claro, hoje em dia, que já mostra a mulher mais independente, mas a gente vê demais isso em vários filmes de antigamente e de hoje. Então isso é muito presente. Porque assim, se a gente for um pouco mais longe, a maior representação da mulher é como se ela fosse Sita, que é uma das grandes referências de mulher na mitologia. Sita é a mãe ideal, é a esposa ideal, é aquela passiva que fica lá cuidando de todo mundo, que se esquece que o mundo é os homens que ela precisa cuidar, que abdica da própria vida, sabe? Então, tem muitas coisas que foram feitas no processo de independência da Índia que colocaram a mulher no centro da espiritualidade, no centro da representação da grande mãe, que é bem complexo. E que aí gera representações no cinema que são próximas a essas, sabe? Que são muito peculiares. E os homens têm que ser os grandes desbravadores, os caras que, é tão viril, é tão certo da realidade. Não, tem filme que aparece os homens batendo nos outros como se fosse a maior coisa maior comum, assim, tipo, essa virilidade. Como se fosse comum, e a gente olha nos filmes normal. Eles batendo, tipo, não gostei disso, vai lá e bate. Tipo, uma violência gratuita, né? Uhum. Eu acho que tem coisas e coisas que são perpassadas pelo cinema que precisam ser muito questionadas. Até como o comportamento que você ensina pra uma criança, sabe? Tipo, como que um filme desse que a gente tava falando, que é pra todos os públicos, tem tanta violência. Não, e detalhe, como os indianos eles assistem muito Bollywood, isso influencia a vida do dia a dia, porque as mulheres ficam muito submissas, os homens acham que eles podem tudo, e é uma conversa muito maior. É uma conversa bem grande pensar que o cinema ele reflete tanto a sociedade, assim, que tipo, as pessoas ficam realmente fascinadas pelo cinema e acham que a vida delas vão ser uma representação de Bollywood. E isso é apresentado em discussões psicológicas, antropológicas, sociológicas, e há inclusive filmes grandes que discutem a importância do cinema no imaginário indiano. É bem louco, sabe? De uma potência tão grande que talvez a gente nem perceba o quanto a gente é afetado pela mídia, até a ficcional. Penúltima pergunta, que foi da Naoka, eu acho. É o... Naoka. Tá como Naoka? Pode ir. Então, a 7ª pergunta foi: fale um pouco sobre as coreografias, como são feitas, os ensaios, as gravações. O momento chegou! Você não quer falar? Emocionada? É porque a Julie, gente, ela é muito boa. Ela já deu aula, sabe? Eu dou aula de dança, mas ela dá aula já deu aula na faculdade, entendeu? Então ela fez reconhecer. Sim, então ela tem essa facilidade. Eu até poderia falar, mas eu quero que alguém com propriedade fale. Vai lá, deixa. Não, pode falar e eu complemento. Vai, você fala. Tá. Cara, essa pergunta é muito maravilhosa, assim. A gente foi pra Índia em 2011. E a gente teve a oportunidade absurda de visitar um estúdio de gravação, o Yash Raj Films. Vocês acreditam? Gente, eu não acreditei. Eu passei 2 horas lá dentro. A gente passou 2 horas lá dentro. Por favor, faz congeladas de emoção, assim. Foi incrível. Cara, eles fizeram... E a gente só tem uma foto fora do estúdio, porque dentro não podia. Pois é, não podia mostrar nada. Tinha desde o estúdio que você faz Esqueci o nome disso. As danças, né? Não. Que você faz. O áudio. Né? Nossa, gente, foi muito legal, porque lá eles mostravam assim, tinha aquele microfone, né? Aí tinha várias coisas, assim, tipo, uma madeirinha pra fingir que tá andando.
um negocinho pra fingir que tá. Então eles tinham várias situações pra fazer o áudio de fundo. Cara, eu sou formada em audiovisual e esqueci o nome disso. Tudo bem, João. Eu vou chorar, gente. Acontece. A gente acabou de falar que eu sou velha capacitada em nada. É que eu te deixei nervosa, Ju. Te deixei nervosa. O cinema indiano, ele tem uma peculiaridade. A maior parte dele é dublado. Acreditem se vocês quiserem, mas quase todo filme de Bollywood é dublado. O som direto que as pessoas captam aqui, tipo, no Brasil e tal, aquele boom aqui entrando. Gente, lá... Boom, explica o que é boom, porque quem não é de aquele visual. microfone que fica aqui assim. Que tipo, pega o áudio, assim, sabe? ele é direcional. É tanta bagunça, é tanto barulho, é tanta coisa que eles não conseguem usar. Então, Quem já foi pra Índia sabe que a rua, você escuta 1000 sons de animal, escuta som de carro, escuta som de conversa, de como é quando tá fazendo construção, entendeu? Escuta tudo de uma vez só, então não tem como pegar o som da rua. Então eles têm muita dificuldade com o som, isso é fato. Então, quase tudo é feito em estúdio depois. Foley! Quando eles fazem o Foley, que é essa dublagem dos sons de bater porta, de pisar, de corrida, de assopro, tem um estúdio enorme só disso e a gente viu, foi muito legal. Foi muito. E aí a gente foi ver as salas de ensaio, de dança, depois a gente foi ver os Não grandes estúdios. Os estúdios não é tão grande quanto parece. A gente ficou também, cara, parece muito maior. Pra Não é vocês tão grande. verem que a lente é maravilhosa, porque Sim. parece que tem 50 metros e tem, na verdade, meio centímetro. Mas a parte de dança e coreografia foi muito divertida, porque a gente entrou nessa grande sala que já esteve Madhuri Dixit, que já teve Kajol, que já teve Shah Rukh Khan, que já teve as pessoas que a gente, tipo, se a gente respira o mesmo ar, a gente desmaia junto. E A gente respirou o ar, só que do futuro. o passado, meu Deus. Mas enfim, e o cara falou assim, olha, cada número de dança requer, tipo, quase meses, tipo, de ensaio e cerca de 1 semana a 2 semanas de gravação. Pensa aquelas pessoas usando aquela mesma roupa, mudando graças à interação, graças à luz, graças ao cenário. Gente, como consegue? Nossa, a última pergunta foi da FFF. Zaira. Acho que o nome dela é F. Acho que o nome dela é Nick, que a gente viu lá. Então, a pergunta dela foi... qual foi o seu primeiro filme de Bollywood e qual o seu último filme? O primeiro filme que eu assisti foi Kaho na Rua. Eu amei muito. É um dos melhores. Só que eu vou ter que falar do meu segundo filme, porque foi o que me impactou de verdade a amar Bollywood. Que tem toda aquela comédia pastelão, né? Que tem uma música nesse filme que eles ficam dançando com umas sainhas, tipo, como se fosse uma disputinha dos dois homens, tipo, super musculosos, eles fazem umas disputas e tem umas toalhas que... Gente, sério, esse filme fez eu amar Bollywood, o Sechati Karaoke. E meu último filme que eu assisti foi Luka Chupi, acho que é assim que se fala. Como é proibido você morar junto com alguém quando você não é casado. Isso girou em torno do filme inteiro. Então foi bem interessante. É proibido ou ele está culturalmente proibido? Culturalmente proibido. Mas enfim. Não, tá, é só porque eu não sabia. Eu ia falar, quê? Não, mas isso é o filme. Eu não sei exatamente se lá... Lá tem isso também, né? Que não é muito bem visto. Não é. Isso a gente Mas sabe. vejam o filme. É legal. Nossa, E muito massa. você? Gente, eu não tenho ideia. O primeiro filme indiano que eu vi na minha vida, cara, olha, que eu lembro real de ver na casa dos meus tios, assim, foi muito Sechati Karaoke também. E eu acho que o último que eu vi, cara, eu não vou lembrar, porque eu vejo muito filme o tempo todo, mas um dos últimos foi Queen, que é um filme já meio antigo até, mas acho que foi até porque eu ia falar sobre ele em algum trabalho. Mas é sobre uma história também de empoderamento feminino. Ainda nos moldes bollywoodianos, mas bem massa, assim, que tem vindo com uma força até, porque essa atriz, que eu não lembro o nome agora, é perfeita e ela faz muita coisa incrível. E a gente tá aqui pensando em fazer um quadro que é analisando filmes. A gente vai assistir os filmes, vai falar os comentários, ver... Indicar se é bom, se é ruim, se não vale a pena, se a gente perder nosso tempo, mas você não pode perder o seu precioso. Exatamente. Então a gente quer saber se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo. Se sim, comenta aí embaixo que a gente vai tentar fazer sim esse conteúdo que a gente já assiste naturalmente, né? Mas vai ser legal a gente passar pra vocês. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. E até o próximo!